Se vocês entrarem lá nos links que eu tenho colocado nos grupos, esse link, ele não é apenas para a última aula, tá? É o link da pasta. Então, vocês podem entrar no link, desde que vocês tenham uma conta Google, né? Tem que ter uma conta Google. Se você não tiver, faz uma conta Google, porque está no Google Drive. Aí vocês entram no link e vocês podem assistir todas as aulas desde o começo, tanto as aulas de Oséias, quanto as aulas da Cabalá filtrada pela Torá. Eu vou colocar também agora a autoavaliação, né, para Elu e Kippur, as aulas também. Então, tudo que a gente tem gravado, a gente tem colocado lá. Às vezes demora um pouquinho, porque não sobe na hora para o Google Drive, sobe no dia seguinte, algumas horas depois, e aí, às vezes, eu não consigo colocar na hora, mas eu estou na medida do possível, estou tentando colocar o mais assiduamente possível, tá? Ontem também a gente gravou o Cuidando da Alma, né? A excelente aula do Renato Almeida, que é mestre em psicanálise e teólogo, muito legal, também vale a pena assistir. Então, se vocês tiverem tempo e conseguirem, entra lá no Google Drive e assiste. Eu vou botar mais uma vez com todos os links de tudo que a gente tem produzido em termos de gravação, né? A aula da Aline foi maravilhosa, a última aula já está lá também. Então, vocês podem entrar e assistir, caso vocês não consigam assistir tudo, ou faltem uma aula, não consigam estar presente, não tem problema, porque está ficando gravado lá, tá? E está sendo muito bom, né? Depois de um tempo, eu consegui finalmente começar a gravar. Não está no YouTube, porque eu não aprendi ainda, nem sei se consigo botar Google Drive no YouTube, mas com os links do Google Drive você consegue acessar. Aliás, eu vou ver se eu boto no Face. Ou talvez até no próprio canal do YouTube, né? Então, vamos lá. Fazer uma oração para começar. Vim no Shabbat Shamayim. Nosso Pai que está nos céus, no 99%. No Olam Rabá, no mundo espiritual. Mas que também está conosco aqui. Porque tu preenches todas as coisas. Beshem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua, o Messias, nós queremos te pedir, Pai, por essa aula, esse estudo, esse shiur que vai acontecer agora. Guia-nos, revela-nos mais sobre ti, revela-nos mais da tua presença. Mostra-nos, Senhor, a verdade, capacita-nos, Eterno, a discernir, a compreender, a guardar no coração e a agir de acordo com a tua vontade. Que haja transformação de vida, que o entendimento seja frutífero no nosso dia a dia, na nossa realidade, e que nós possamos nos encher cada dia mais, cada momento mais, com teu amor, que não seja eu falando, Pai, nem a Aline, Pai, nem a Eliana, nem ninguém que constrói conjuntamente essa aula, Pai, mas que seja a tua Ruach, teu Espírito, se revelando a nós conforme a tua vontade. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá. A gente viu, né, na aula passada, a questão do quebra-cabeças, a questão do desejo, né, do Adam Kadmon, de também criar, de também controlar, de também ter um papel de co-criador, né? E aí a gente viu que o Criador, o Eterno, proporcionou um meio do nosso desejo ser satisfeito, né? Para proporcionar ao receptor a oportunidade de criar sua própria satisfação, parte do mundo infinito foi desmontado e transformado num quebra-cabeça. Quando foi permitido ao receptor que voltasse a montar o quebra-cabeça da criação, nós, o receptor, nos tornamos co-criadores de nossa própria plenitude e, dessa forma, eliminamos o pão da vergonha. Nas aulas passadas, a gente falou sobre o pão da vergonha, a gente falou sobre o conflito que houve pelo Adam Kadmon, o ser humano primordial, ter adquirido características do Criador, ter querido ser como ele, conhecedor do bem e do mal. E aí a gente começou a falar sobre o Tzimtzum, lembra? A contração
e depois a grande explosão, né, do quebra-cabeça, para que nós tivéssemos uma oportunidade de vivenciar um mundo de luz e trevas, de bem e de mal. A gente queria o conhecimento do bem e do mal. Então, para que houvesse bem e mal, a gente tinha que viver num mundo dual. E o Eterno proporcionou isso a nós, um mundo dual no qual a gente pudesse escolher, a gente pudesse co-criar. Como ele fez isso? Ele se contraiu. E todo o universo material, lembra? Ou os universos materiais, a gente vai ver sobre isso hoje, eu acho que vai dar tempo, passaram a existir, né, na forma física, material, né, que segundo a Kabbalah, o judaísmo a gente chama de Malchut, né, passaram a existir na forma física e material, Shalom, dentro do Eterno, como se a gente estivesse no ventre do Eterno, ele tivesse se contraído, criando um vácuo dele mesmo, para que houvesse dualidade. Shalom a todos, gente. Então, na verdade, não é bem e mal, é a bem e a ausência de bem, que é chamado mal. A luz e a ausência, ou vácuo de luz, que é chamado trevas, né? O prazer e a ausência do prazer, que é chamada dor, sofrimento. Então, o Eterno restringiu a sua plenitude, restringiu a sua luz para que pudesse haver dualidade. Como ele fez isso? E aí a gente viu, né, a árvore da vida, que na verdade é um diagrama, é uma parábola, é uma maneira gráfica da gente entender um pouco como se deu essa restrição do Eterno, quais são as características, os sopros do Eterno. É um diagrama assim, sensacional, muito sensacional, muito sensacional. A gente vai estudar sobre a árvore da vida especificamente daqui a pouquinho, tá? Agora ela está entrando dentro desse processo, tá? De Tzimtzum, de criação do mundo, de Big Bang, para a gente entender um pouco o que o Eterno fez. Então, o que o Eterno fez? Para ocultar a luz do mundo infinito e para criar um pequeno ponto no qual o nosso universo viria a nascer, uma série de 10 cortinas foram erigidas, filtrando a luz do Eterno. Cada cortina sucessiva reduzia mais a emanação da luz, transformando gradualmente seu brilho até quase chegar à escuridão. Essas 10 cortinas criaram 10 dimensões distintas. Em hebraico, elas são chamadas de 10 sefirot, sopros, emanações do Eterno, ou de árvore da vida. A árvore da vida que a gente vê Keter, a coroa, né, que representa o Eterno, o mais superior, nível mais alto, tá? Depois a gente vê Hormá e Biná, que é a sabedoria, mas a sabedoria inspirada pelo Eterno. Sabe lá em Provérbios, onde está o elogio da sabedoria? No hebraico, a palavra lá para sabedoria é Hormá, que na verdade é a sabedoria, a sensatez, a inteligência inspirada pelo divino. E aí a gente tem Biná, que é o entendimento, chamado entendimento ou discernimento, a capacidade de você escolher entre duas coisas, né? Um pouquinho mais abaixo a gente tem Hesed, a misericórdia, o amor, a caridade, a benevolência, a complacência. E a gente tem Gevurá, que é a justiça, a dureza, a restrição, né? Sendo um praticamente oposto do outro. A gente tem, logo abaixo, a gente tem Tiferet, aqui na coluna do meio. Tiferet é a beleza, a harmonia, a perfeição. Mais abaixo, a gente tem Netzach, que é a glória, o brilho. E a gente, desculpa, é a glória, a honra. E a gente tem Hod, que é o brilho e o esplendor. Abaixo deles a gente tem Yesod, que é o fundamento, a base, né, a estrutura. E aqui no final a gente tem Malchut, chamado reino, que corresponde ao mundo material. Eu sempre falo disso, né? Ao universo físico.
Então, isso é um diagrama, isso é uma parábola para explicar as cortinas pelas quais o Eterno foi se escondendo do ser humano, né? A gente vê lá, eu acho que é Jeremias, não é que ele chama o Eterno de o Deus que se oculta. E ele sabia das coisas, porque o Eterno se oculta, mas ele está presente. Olha só que coisa linda. Mais uma parábola aqui. Uma vela acesa não emite luz nenhuma se ao fundo estiver um dia de sol brilhante. Estou repetindo rapidinho, tá? Mas no estádio de futebol escuro, até mesmo uma única vela é claramente visível. Da mesma forma, o receptor era incapaz de criar e compartilhar num âmbito que já era totalmente cheio de luz. Lembra que eu falei com vocês do copo? Como você consegue botar mais líquido dentro de um copo que já está cheio até a borda? Você não consegue. Como você consegue encher, colocar mais alguma coisa dentro de um sólido completo? Você não consegue. E foi isso que aconteceu. O receptor, ele não conseguia dar, ele não conseguia compartilhar. Por quê? Porque o eterno, ele já é pleno, ele já é completo, ele é a própria plenitude, ele é a própria luz. Então, como o desejo de dar e de compartilhar, de se dar, né, de preencher alguém com algo poderia existir se a contrapartida dele, o seu parceiro, o seu criador já era completo? Era essencial que uma área de escuridão viesse a existir para nos transformar de recebedores passivos em seres que criariam sua luz e sua plenitude. Para que a gente possa preencher algo, é necessário que haja um vazio, senão a gente não consegue. Esse é o propósito das cortinas. Esse é o propósito da contração do eterno em nosso universo. Ou seja, amor. Amor, né? E a gente falou da luz piloto, da luz básica, né, que é a força vital da humanidade, alguns chamam de Shefá, fluxo de vida, que nos mantém vivos, que nos mantém existindo, né? Que nos mantém respirando, que nos mantém principalmente desejando, tá? A luz que fala conosco nos guia, se revela a nós por meio de Mashiach Yeshua e de Ruach Elohim, tá? E aí a gente falou sobre esse texto, né? Mas eu vou reler rapidinho para vocês, porque tem algumas pessoas aí que não estavam, e eu acho que é importante para o fluir da aula, né? Quebra-cabeça só pode ser quebra-cabeça se existir um espaço separando as peças individuais e se existir tempo para remontá-lo. Olha só as palavras, ó. Espaço e tempo. Olha só. O mundo infinito é um âmbito sem tempo e sem espaço. Por quê? O mundo infinito, ele é eterno. Lembra que a gente falou? As pessoas que têm a experiência de arrebatamento, às vezes parece que elas ficaram dias lá, e para quem ficou aqui é um minuto, né? Por isso a luz tinha que criar esses conceitos. E isso ocorreu quando a luz foi ocultada pelas 10 cortinas. Escurecer a luz significa obscurecer seus verdadeiros atributos. Se existe luz de um lado da cortina, lembra da cortina que separa o mundo espiritual do mundo material? A escuridão deve se materializar do outro lado quando uma cortina bloqueia a luz, né? Imagina uma cortina física. Uma cortina física. Uma cortina blackout. Eu tô querendo tanto uma blackout, sabia? Porque quando eu acordo aqui no quarto, meu quarto dá para o sol nascer. O quarto fica todo vermelho. O sol nasce vermelho. E aí eu acordo e depois eu não consigo dormir mais. Porque não tem cortina. Se tivesse uma cortina, o sol poderia estar brilhando à vontade do outro lado, que meu quarto estaria escuro. Certo? Vocês estão entendendo esse conceito, gente? Sim. Sim, tudo bem. Da mesma forma, essa ausência de tempo é a realidade de um lado da cortina, a ilusão do tempo é criada do outro lado. Se existe ordem perfeita de um lado da cortina, tem caos desse lado de cá.
Se existe totalidade, unidade absoluta em um lado da cortina, então há espaço para as leis da física do outro lado. Se Deus é uma realidade, verdade evidente, clara, do outro lado da cortina, visível, a ausência do eterno e até mesmo o ateísmo, porque ele nos deixa tão livres, até para não acreditar que ele existe, são realidades do outro lado. No entanto, nosso objetivo humano nesse mundo é atravessar a cortina, é sair desse lado da cortina e atingir o outro lado, que é o lado de plenitude. E Cabalá é isso, é você aprender a captar e receber daquilo que está do outro lado da cortina, ou seja, do mundo espiritual, que é plenitude. Então, nós vivemos num mundo de caos, nós vivemos num mundo de escuridão. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, gente. É tanta escuridão, é tanto caos, é tanta dor, é tanto problema. Existe luz também, né? É um mundo dual, mas é um mundo muito triste, muito doloroso. Hoje eu recebi a notícia da minha conhecida, né, no Face, que o filho dela, de 8 anos, começou a passar mal, os médicos falando que era virose. A médica achou que a barriga dele estava muito grande, pediu uma tomografia. Ele está com o fígado repleto de tumores, já apertando o resto do organismo. Menininho de 8 anos. Gente, é muita dor. Ela está em choque, né? É muita dor, é muita dor. É muita escuridão, né? No entanto, apesar de toda essa dor, toda essa escuridão, o Eterno ainda está aqui. Ele fala isso na Bíblia. Ele fala, Salmo 91. Se você for pegar o Salmo 91 e ver os indícios da Cabalá no Salmo 91, tem muito, né? Então, o que o Eterno fala no Salmo 91? É uma profecia, né? Na sua angústia, estarei com ele, de lá o retirarei, poloei num alto refúgio. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? A luz, ela se oculta, mas ela ainda está aqui. O Criador, o doador de todas as coisas, está muito perto. E aí a gente tem a imagem da lâmpada, né? Essa lâmpada aqui, ó, por exemplo, né? Essa lâmpada aqui. A lâmpada está aqui. Mas se eu cobrir essa lâmpada, com muita coisa, a luz dela vai diminuir. Ei, não cair, não. A luz dela vai diminuir e a lâmpada que a gente está falando não cai nunca. A luz dela vai diminuir e a gente não vai ver, certo? Aqui. Mas a lâmpada continua aqui. A lâmpada pode ser tampada, né? Até não sair dela luz nenhuma, mas ela não vai sair daqui. Ela não vai sair daqui. Ela vai continuar aqui. É muito importante a gente entender isso. Nós estamos num mundo no qual o Eterno se oculta, né? A gente não vê o Eterno, mas ele continua aqui. Por quê? Porque ele está em todas as coisas, ele está em nós, ele é pleno, ele é total. O que aconteceu? A intensidade da luz mudou? Não. A lâmpada, ela continua emitindo a mesma luz. Ó, ela continua emitindo a mesma luz. O que aconteceu foi que há alguma coisa entre a luz e nós. O que mudou, na verdade, foi o tecido que cobriu a luz. Cabalá nos ensina como remover as camadas de tecido, um pano de cada vez, porque são várias camadas, para remontar o quebra-cabeça da criação e trazer sempre mais luz para a nossa vida. Lembra que de vez em quando eu falo com vocês de clipot? Quem lembra? As clipot são as cascas, né? A Cabalá fala que ao redor de nós, da nossa mente, do nosso entendimento, existem várias cascas, como se fossem... Visualiza uma cebola, como se fosse uma cebola. Você vai tirando essas cascas e elas vão sendo cada vez mais finas, mais sutis, até você chegar no centro. Clipot é isso, tá?
Lembra Shalia Shaul, quando ele teve aquele encontro com o Yeshua, e depois caíram dos olhos dele como se fossem escamas. Klipot é isso. Fala, Aline. Você levantou a mão? Não, eu levantei, Pode mas eu falar. abaixei rapidinho. Eu ia Pode dar o falar. exemplo justamente. Eu ia dar justamente o exemplo da cebola, para as pessoas entenderem, mas aí você falou, eu abaixei a mão. A cebola é o exemplo perfeito, cara, né? Sim. E é interessante, primeiro aquela casca seca e grossa, né? São aquelas coisas, a pessoa. Lembra dos 3 níveis de desejo? Aquele cara que gosta mesmo de pecar, né? É muita mulher, bebida, vício, né? As cascas grossas. Aí a pessoa vai adquirindo consciência, né? Vai se livrando desse tipo de coisa. Aí fica ali um julgamento, uma maledicência, cada dia mais sutil. Depois fica assim uma procrastinação, né? Ou uma incredulidade. A pessoa já não fala palavrão, já não briga, já se relaciona bem, mas aí sempre tem aquele medo, aquela falta de fé. Então, essas cascas vão sendo cada dia mais sutis, mais difíceis de você descobrir. No final, é o ego que se levanta de vez em quando, né? Tentativa de autojustificação, omissão, né? Eu acho que a casca mais fina de todas é a omissão. Quando você já não peca por ação, mas você peca por omissão. Então, são essas cascas ou cortinas. Pensa sempre numa cebola, tá? Obrigada, Eliana, você é nota 1000. Vamos lá. Mas como se deu a criação desse mundo de luz e trevas? O receptor infinito se quebrou em duas forças distintas, o princípio masculino, Adão, e o princípio feminino, Eva. Esses dois segmentos, então, se despedaçaram em inúmeros pedaços. Esses pedaços são os fragmentos de matéria e energia que perfazem o cosmos, todo um universo material, desde átomos até animais, micróbios, seres humanos. Tudo que existe é parte do receptor original, tá? Isso aí é um processo que ele é shalom, seja bem-vindo. Ele é explicado em detalhes, mas assim, é uma coisa bem mais complicada, tá? Adão havia se tornado átomo, ou mais precisamente, Adão se tornar o próton num átomo, enquanto Eva era o elétron. Esses são os princípios de energia masculino e feminino que animam o nosso universo, né? Positivo, negativo, feminino, masculino, enfim, a dualidade. As almas de todos nós são parte da primeira alma infinita, primordial, que se despedaçou. Sendo assim, todo o universo está imbuído com sua própria faísca de luz, com sua própria força de vida. A única diferença entre a alma de uma pedra e de um ser humano é o nível e a intensidade do seu desejo de receber a luz. Tudo nesse universo tem a sua força vital. Tudo nesse universo tem vida, né? No judaísmo, alma se entende por vida. Tudo nesse universo tem pulsa, né? Às vezes a gente não sente. É interessante que eu ainda era adolescente quando eu tive essa revelação de que a pedra também tinha vida, né? Tem um lugar no mundo, eu não sei onde eu estava vendo no YouTube outro dia, muito interessante, que tem um lugar onde as pedras se reproduzem, as pedras crescem. Fala, Aline. É por isso que, às vezes, tem aquelas coisas, né, de abraçar uma árvore, de andar descalço, essas coisas, tudo porque tem vida. Eu não sei, porque assim, não fui eu que li, né? Eu estou aprendendo hebraico e assim que eu aprender, eu vou lá olhar. Mas aquela passagem de Josué, que ele manda parar o sol, fala que ele, bom, a pessoa que leu falou para mim que era isso que estava escrito, que Josué não fala, não manda o sol parar, ele manda o sol
se calar, porque no sol tem vida. E o sol, ele louva. Então, quando ele se cala, ele para, né? Foi o que ele me explicou na passagem do hebraico. E essa coisa de que tudo tem vida, eu aprendi isso também com o livro de Enoque, né? Porque o livro de Enoque fala do espírito, né? Que tudo tem espírito. E a Kabbalah, ela separa, porque a ciência separa o reino vegetal, mineral e animal. A Kabbalah, ela separa vegetal, animal, mineral e seres humanos. Ela coloca os seres humanos como uma quarta, né? E assim, categoria, né? tudo é a quarta categoria. E me explica que tudo tem vida, né? Isso é muito legal. E a gente vê que está tudo ligado, está tudo assim, é como se fosse. Eu percebo muito isso, quando a gente tem contato com a natureza, é como se a gente fizesse download, assim, com as coisas do Uhum. universo, com a criação. É diferente do que está na cidade pedra, né? É muito diferente Gente, da gente estar em contato com aquilo que a gente criou dentro do nosso distom, né? Dentro do nosso destoar, né? sim, Dentro a do gente nosso vê que realmente destoar do eterno. Exatamente. Talvez porque é o que tem vida destoando do que não tem vida, né? Agora, quando a gente entende isso, que tudo é parte do receptor original, a gente entende que cada um de nós, eu, você, Aline, você, Rogério, Marcelo, todo mundo, lá atrás, nós fomos um. E aí a gente começa a ressignificar esse conceito do outro. O outro é parte de mim, o outro não é o outro antagônico a mim. Quando você entende isso, exatamente, exatamente. Quando você entende isso, fica muito mais fácil você amar o seu próximo. Fala, Adalberto. Tudo tem vida e memória, exatamente. Eu não sei se vocês viram um estudo uma vez que puseram os aparelhos nas árvores e diz que elas emitiam som, as árvores, Elas dentro das conversam. árvores. Aí eu fiquei assim, admirado, né? Falei assim, nossa, mas até a árvore fala. E o pior que é mesmo, né? Até a árvore, diz que tudo, o universo inteiro, ele tem a sua linguagem, né? Com certeza, com certeza. Fala, Cassiana. Isso que ele falou das árvores, eu ia falar, porque lá na UFMG, como eu faço escultura do corpo humano, a gente fez um estudo de pesquisa do que tem na natureza igual ao que tem dentro de nós. E é fabuloso a similaridade, a igualdade, como o Senhor replica isso na natureza, o que está em nós. É fantástico. E ouvindo você falar isso, fica mais fácil entender o Shema, o Errad, né? Fica mais fácil a gente entender o ser um. Então é fantástico, era só isso mesmo. Não, é impressionante isso, né? Quando você começa a observar a natureza, por exemplo, eu vi outro dia acho que um vídeo sobre isso, né? As árvores e o nosso pulmão, né? Na verdade, a mesma estrutura, né? E falando sobre Fibonacci, sobre a estrutura básica do universo, que no fundo é a mesma, né? E se você começa a entrar na física quântica, aí você vai ver, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, até a matéria, em última instância, né, no nano, a matéria é energia. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, na verdade, se você parar para pensar, tudo é formado de quê? De átomos. Seja uma pedra, seja o ser humano, seja o nosso corpo, seja um animal, é tudo átomo. Olha só, a ciência confirmando, né, que a essência inicial é a mesma. E isso é com pouco que a gente sabe. Imagina se a ciência tivesse mais desenvolvida, né? É impressionante isso. No entanto, o que acontece? Fala, Cassiana. É que na formação do ser humano, quando há fecundação, quando o óvulo penetra o espermatozoide, forma a mórula, que é igualzinho uma pinha.
a fruta pinha, Exatamente. sabe? É Para as pessoas, verdade. porque a gente trabalha, a gente vê, mas a pessoa que está aí não tem, sabe, esse olhar assim. Mas é muito, muito lindo, igual a gente vê uma nozes, que é igual o encéfalo. E é mesmo, é muito igual. E o Senhor pensou isso, em cada detalhe. Você falou do pulmão, que, nossa, gente, quando soprou o fôlego de vida, sabe? Aonde troca o oxigênio com o sangue. Gente, é muito perfeito, é muito, a gente vê o eterno, né? Nossa, é lindo. Com certeza, né? No próprio DNA, né? Aquela coisa de os números, né? Os números repetidos no DNA, na verdade, são as letras hebraicas, né? O valor numérico das letras hebraicas, Yud, Re, Vav, Re. É muito impressionante, né? Sensacional, sensacional. É sensacional. Fala aí, Aline, o que você está escrevendo. E depois, Eliana. Fala. Aí tem que achar o microfone. Então, tem um vídeo que mostra as estrelas, o som das estrelas. Parece que são as estrelas cantando, parece que elas estão louvando. É a coisa mais linda. Tem também um documentário que é no Globo Rural, que fala sobre a ligação por debaixo da terra, das árvores, das plantas, da floresta, e que quando uma árvore está doente, as outras árvores em volta, a raiz delas vão até a raiz daquela árvore doente para mandar proteínas, para mandar as vitaminas, tudo que aquela árvore precisa. É a coisa mais linda desse documentário. E também, eu estava falando, peraí, rapidinho. Eu estava falando sobre o documentário do Segredo, que, assim, eu não sei se vocês já assistiram, eu tinha o livro, eu emprestei, mas não lembro para quem e não voltou. Mas eu também tenho o CD, eu tenho o documentário daquele O Segredo. E os cientistas, eles explicam o que é Deus, né, na forma da ciência. E ele vai fazendo até chegar nos átomos mesmo. E aí ele fala assim, e tudo é energia, ou seja, Deus é energia. E ele explica de uma maneira sensacional, porque ele pega tudo que a gente vê no universo, e ele vem diminuindo, diminuindo, até chegar naquele átomozinho, e aí ele fala daquela explosão, ele fala tudo, e ele fala assim, e isso é Deus. Então, assim, tudo partiu disso aí, dessa energia que criou esse átomozinho e foi criando as outras coisas. E, assim, eu achei a explicação maravilhosa, porque a gente fica... nós somos muito limitados, né? O eterno, ele não tem princípio, fim, ele é uma grande luz, uma energia muito grande. A gente não sabe explicar, faltam palavras. Mas quando a gente visualiza isso da forma científica, do jeito que foi colocada nesse documentário, fica mais fácil de entender. Assim, a física quântica também explica, né? Então, assim, essa energia, e que é comprovada pela ciência. Então, assim, a própria ciência prova que existe um criador, né? Que existe uma energia que criou todas as outras, que tudo emana de uma energia maior. Dentro de um padrão que começou, que é dentro de um padrão que é único, né? Cuja origem é um padrão único, que é o átomo. Único. Olha só que coisa. Exatamente. Isso é lindo. É muito maravilhoso. Fala, Eliana. E uma coisa assim muito interessante, quando a gente fala sobre padrão, sobre estar tudo conectado, estar ligado, a gente vê uma relação assim muito grande, nossa, com as plantas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de conversar com uma planta sua. Parece loucura, né? Parece, olha, que elas ouvem você mesmo. Você conversar com a roseira ou uma samambaia, elas ficam diferentes. Até a cor muda. Ficam mais viçosas, mais bonitas. E uma outra coisa, eu tinha um coqueiro aqui em casa, o coqueiro não dava de jeito nenhum. Nada fazia aquele coqueiro produzir. Aí um dia eu fui lá conversar com o coqueiro.
Parece doideira, né, gente? Mas eu fui e conversei com um coqueiro. Eu falei, olha, meu marido vai cortar você. Então é melhor você dar. Fiz um carinho nele. Olha, não levou muito tempo, ele produziu. Parece que ele entendeu. Gente, não é brincadeira, não. É sério mesmo. Parece assim que eles entendem o que você está falando. E conforme você está falando aí, né, a gente começa a perceber uma relação. Que tudo está interligado. É algo assim impressionante. É só isso. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar nesse livro chamado A Vida Secreta das Plantas. É um livro muito interessante, ele fala sobre pesquisas científicas que foram feitas, inclusive um cientista que resolveu acoplar um detector de mentira a uma planta. E aí ele acoplou, né? Plugou lá o detector de mentira na planta para ver. E aí ele pensou assim: eu vou queimar uma folha para ver se tem alguma alteração no detector de mentira. E ele ficou muito espantado, porque na hora que ele pensou, vou queimar uma folha, que ele formou a imagem mental, o detector de mentira pulou. Ele falou assim, ué, a planta lê meu pensamento? Como é que pode? E aí ele começou a fazer uma série de pesquisas científicas e ele descobriu que as plantas leem pensamentos, se comunicam entre elas. São coisas assim, é muito interessante esse livro. Pesquisa científica comprovada mesmo, tá? Então, o que acontece? A gente sabe muito pouco, essa é a grande realidade, mas a gente sabe que tudo que existe na face da Terra é feito de átomos, né? Tem uma unidade primordial que é igual para tudo que existe na face da Terra. E acaba lá. Isso aí dizem que é uma ciência muito antiga, né? A história fala que começou lá com Adão, depois Abraão e tal, foi compilada e publicada no século XVI, XVII. Não se sonhava com isso, e a Kabbalah já falava sobre isso. Olha que coisa impressionante, né? Fala, Aline. Eu já tinha até baixado a mãozinha. Eu já vi uma pesquisa mostrando que a planta tem memória. Eles fizeram com aquela planta, aquela dormideira que a gente bota a mão e ela fecha. E assim, a pesquisa mostrando que a planta tem memória, foi muito legal, assim. E outra coisa que eu queria falar, em relação ao que a Eliana falou, eu tive 2 experiências dessas aqui. Vou falar rapidinho. Uma foi um pé de limão que estava seco, morto. E eu fui lá, conversei com ele, e eu falei para ele que de todos os pés, ele era o que eu mais gostava. Mas o meu ex-marido jogou um produto lá e que acabou matando ao invés de adubar. E aí eu falei, poxa, você foi o que mais me deu limão, eu tenho tanto amor por você, não morre não. Gente, não demorou muito, o bichinho foi indo, foi indo, foi indo, e esse ano ele me deu limãozinho à beça. Ele ainda está feinho, mas ele já está me dando limão. E o outro foi o pé de ipê. Ano passado, nessa mesma época, eu estava assim, um lixo. E eu fui lá e eu abracei o pé de ipê, que eu tenho sítio há 6 anos, e o meu pé de ipê nunca tinha florescido. E já tinha pensado até em arrancar ele e tal. Eu falei, não vou arrancar porque eu amo o ipê e eu quero, né? Eu tenho certeza que ele vai florescer. E aí eu fui lá e abracei e falei, poxa, eu ando tão triste, me dá uma florzinha, alegra o meu dia, me dá uma alegria, eu preciso disso. Comecei a falar com o Eterno que eu queria, assim, um milagre na minha vida, as coisas que eu precisava para me alegrar, e eu queria uma flor. E fui dormir, e passou o dia, tá? Eu fui dormir, 2 dias depois eu acordei com a minha filha, entrando no meu quarto, trazendo uma florzinha do meu pé de ipê. E ele deu várias florzinhas. E esse ano ele está ali, carequinha, pronto para se encher de flor. E eu estou feliz a beça. Que linda, Aline. Linda. Mas eu conversei com ele. Vocês viram, eu coloquei um vídeo nos grupos
da mulher contando e filmando, né? Que o pé de... Eu não sei, todas as árvores floresciam, menos aquela. Ela foi lá, ungiu, né? Orou, e a árvore começou a dar flor. As flores começaram a nascer na frente dela. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Coisa linda. Fala, Márcia, você falou o negócio do Salmo, como é que é? Tem essa experiência, né? Na internet, inclusive. Um cientista aqui no Brasil, ele começou a pensar o efeito das palavras boas e os efeitos das palavras ruins. Então, ele começou a falar para algumas moléculas, coisas ruins e outras boas. E ele percebeu no microscópio que havia uma diferença na modificação. Aí ele pensou assim, vou fazer isso nas plantas. Aí também apareceu diferença. As plantas que ouviam palavras boas cresciam, e as que ouviam palavras ruins, ele deixava uma gravação, né? Murcharam. Um cientista israelense levou essa experiência para Israel e fez, ouvindo coisas boas, ouvindo coisas ruins e ouvindo salmos. E as plantas que ouviam salmos, elas cresceram bem mais do que as que ouviam coisas boas, né? Isso que a gente vê assim, quando a gente se abastece da palavra, realmente, né? Vem aquele elevar. E isso faz sentido até com as plantas, né? Verdade. Impressionante, né? E aí você vê que tudo está interligado, é impressionante, cara. Tudo é energia, né? O Flávio estava falando da questão das frequências, né? Porque a palavra é o quê? Uma vibração que você imprime a Malkuta ao mundo material, né? É muito mais importante do que a gente pensa. Fala, Flávio. Eu aqui tenho um angico aqui que eu calculo que ele tenha pelo menos 200 anos de idade. Quando eu comprei aqui, ele está quase que no centro da minha propriedade aqui, e já tentaram várias vezes comprá-lo, né? E aqui é ilegal. Se eu vender, que a polícia pegar, eu vou preso. Só que eu peguei um afeto, um carinho com esse angico, que parece piada. Quando eu vou no mato catar madeira, às vezes eu vendo eucalipto, às vezes cai na árvore lá, eu tenho que pegar a coisa, eu tenho que parar, botar a mão nele, e eu falo com ele, eu quero saber todos os segredos que você sabe, tá? Você está aqui há muito tempo. E do nada, assim, parece que eu sinto uma frequência, alguma coisa, mas parece que há tentativa de comunicação, mas eu não sei falar árvores, entendeu? Mas acho que ainda vou descobrir alguma coisa. E é muito agradável, a sombra dele, e você olha para ele, parece que ele está te olhando, ele não tem olho, não tem nada, mas você sente a vibração dele. Ele deve ter mais ou menos uns quase 30 metros de altura, e precisa de uns 3 ou 4 de mim para abraçar ele. Então, o pessoal que é antigo aqui, já tentaram me comprar ele tudo quanto é preço. Eu falei, ó, de jeito nenhum. Primeiro que é ilegal, e segundo que essa árvore aí, eu não sei por que eu estou ligado a ela. Essa árvore, ninguém mexe com ela. E você sente emanar a frequência, porque você está mandando a frequência e a planta, a coisa vai te devolver, porque ela é um ser vivo. Então, não tem jeito. E essa experiência aí também, eu vivi isso aí, foi com uma plantação que eu fiz também que estava ruim também, a plantação de alface aqui, eu tinha plantado, não ia para frente de nenhum, aí cresceu demais, um dia eu parei e conversei. Minhas lindas queridas, por que vocês estão fazendo isso comigo? Vocês são tão bonitas, eu queria tanto que vocês florescessem, ficassem redondinhas, maravilhosas. Passou uns 15 dias, estava tudo lindo. E eu falei sério, entendeu? Falei sério com a plantação de alface. E deu aquele canteiro mais maravilhoso. Então, o meu patrão aqui fez uma experiência no curral dele lá, ele tem... Meu patrão não, meu ex-patrão. Ele tem lá umas 300 vacas. E alguém falou para ele lá que se botasse música clássica, a produção de leite aumentava. E foi batata. Ele disse que aumentou em 15% a produção, botando música clássica na hora de fazer ordenha e tal e tudo. E ele tem ordenha mecânica e tudo, o cara tem bala na agulha. Mas ele falou que aumentou sim. E você não via sinal de estresse nos animais também, não. Isso aí que essa conversa que a gente faz, ela vale tanto para a planta quanto para o animal. O animal entende muito bem.
Eu creio nisso. E aí, quando você para e pensa, né? Eu sou feito de átomos, ele é feito de átomo. A vaca que eu vou comer é feita de átomo. Todos nós somos feitos da mesma essência. A vida que está em nós, ela surgiu do mesmo lugar, sopro do eterno. Vocês já viram um bebê quando nasce, quando você sopra nele, o que ele faz? Não sei se já viram isso, é impressionante. Você só experimenta soprar num bebê recém-nascido, ele faz assim, ele inspira, né? Dizem os sábios judeus que o eterno sopra, a primeira respiração de cada bebê quando ele sai da barriga da mãe é o sopro do eterno. E aí, quando você sabe dessas coisas, você sabe que todos nós viemos de um só, do Adam Kadmon. Todos nós viemos do ventre do eterno que soprou em nós. Fica muito mais fácil você amar o seu próximo, fica muito mais fácil. Eu acho que fica até muito difícil você odiar o próximo, você entender as guerras, você entender os antagonismos, né? Mas a gente precisa se encher dessa consciência, isso é muito importante, né? Você lembra disso, Aline? Você sopra a criança, vai, né? É impressionante, é impressionante. É recebendo o sopro do eterno. Então, quando a gente derruba as clipotes da individualidade, do individualismo, né? Aquilo que Ravchov falou, nossa luta não é contra carne nem sangue. Carne e sangue não são nossos inimigos. E com que facilidade a gente perde essa consciência, né? Com que facilidade a gente foca no outro. Renato estava falando sobre o outro ontem, né? O grande outro. Até você entender que o grande outro na sua vida, o seu grande antagonista é você mesmo. Quando você entende isso, aí você se liberta, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente sabe que nós todos somos origem de um só ser, que era o Adam Kadmon, o ser primordial, aquele criado pelo Eterno para receber toda a plenitude, todo o bem dele, e que ele, por amor e por misericórdia, para satisfazer um desejo, né, nosso, do Adam Kadmon, ele permitiu que ele fosse multifacetado, quebrado, e milhões de átomos que formaram tudo que existia. Tá? E aí a ciência chama isso de Big Bang. No instante preciso da quebra do receptor, as 10 sefirot passaram por uma contração súbita em preparação para o nascimento do nosso universo. 6 das 10 dimensões se enrolaram, tornando-se uma só, e são conhecidas coletivamente como mundo superior, tá? Essa contração, de acordo com o cabalista do século XII, Moisés Ben Nachman, é o segredo por trás da frase 6 dias da criação. Ele concordava com isso. Há cerca de 800 anos, ele afirmava, desculpa, está errado ali, que os 6 dias da criação não tinham absolutamente nada a ver com o conceito de tempo, conforme nós conhecemos, mas 6 fases. Segundo ele, tratava-se de um código para a união de 6 dimensões em uma. No entanto, ainda restam 4 das 10 dimensões. Elas são as precursoras do nosso universo tridimensional e da 4ª dimensão do espaço-tempo. A ciência, ela anda paralela ao que a Kabbalah ensina, né? As 10 sefirot, na verdade, são 10 dimensões. E aí entra aquela questão, criacionismo, evolucionismo, o mundo foi criado em 7 dias, ou em 7 eras, 7 fases, como foi? Os cabalistas, na verdade, eles acreditam que foram 7 fases, tá? Não apenas temporais, mas 7 fases de criação, dimensionais, né? Não apenas temporais, mas dimensionais. O judaísmo, no geral, acredita que foram 7 eras, né? O judaísmo
atual, ele não diz mais que foram 7 dias. Embora seja muito bem possível que para o eterno nada é impossível, ele podia criar todo o universo em um segundo, né? Fala, Aline, pode falar. Não, eu já vi um rabino cabalista falando sobre isso e ele dá uma explicação maravilhosa, assim, sobre esse tempo. Depois eu vou procurar o vídeo e para postar lá nos grupos, porque assim eu achei muito coerente o que ele fala. O rabino Eu sei Yair qual é Alon. esse vídeo. Você conhece. Eu sei qual é esse vídeo, é muito bom. Se você achar, vai ser muito bom, porque eu perdi esse vídeo, cara. Eu vou procurar e vou botar lá. Porque ele fala que não é a questão do tempo, né? É uma outra interpretação que é dada. E é muito É. interessante, porque, por exemplo, a gente, no livro, no Apócrifo de Adão, a gente vê que a noite ela só passou a existir depois da queda. Havia tarde e manhã, não havia noite, né? Mas lá no Éden tá assim, os astros para iluminar a noite. Né? É muito interessante a explicação que ele dá. E aí ele esclarece tudo isso de uma maneira assim, cai que nem uma luva, né? Você fala, gente, mas é isso mesmo. Então, o que acontece? Eu estou falando para vocês o que a Kabbalah fala de 6 fases, tá? Eu, pessoalmente, acredito que foram 6 eras, 6 fases da criação, 6 dimensões da criação, e que não foi em 6 dias, né? Até porque no começo não havia dia e noite, né? Só veio a ver depois. Falando nisso, alguém teve tempo de olhar lá no Gênesis e ver alguma similaridade com o que a gente aprendeu até agora? Ainda não. Não? Tá, fica para a semana que vem, tá? Procura Eu ler os também 3 não. primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos do Gênesis e ver se vocês veem lá no texto algo que indique isso que a gente está vendo aqui. Vocês vão achar um monte de coisa. É muito interessante. 2000 anos depois dos antigos cabalistas revelarem que a realidade existe em 10 dimensões e que 6 dessas dimensões estão compactadas em uma, os físicos chegaram às mesmas conclusões. A teoria das supercordas afirma isso. O que é a teoria das supercordas? De acordo com essa teoria, nosso universo é formado de laços minúsculos que vibram. Diferentes vibrações criam diferentes partículas de matéria, assim como as vibrações da corda de uma guitarra produzem diferentes notas musicais. Tudo, absolutamente tudo, segundo a física quântica, é vibração. Tudo, absolutamente tudo é energia. E aí entra essa questão que o Flávio estava falando das frequências, né? O Dr. Michio Kaku é uma autoridade reconhecida internacionalmente em física teórica e um dos principais proponentes da teoria das supercordas. Olha o que ele escreveu na revista New Scientist, né, que é a revista mais tradicional científica. Olha só. O universo é uma sinfonia de cordas vibrando. Quando cordas se movem num espaço-tempo de 10 dimensões, elas distorcem o espaço-tempo ao seu redor, precisamente da maneira predita pela relatividade geral. Os físicos resgatam o nosso universo mais familiar de 4 dimensões, assumindo que durante o Big Bang, 6 das 10 dimensões se enrolaram ou se compactaram e se tornaram uma pequena bola, enquanto 4 dimensões restantes se expandiram explosivamente, nos dando o universo que observamos. Gente, olha que coisa incrível, a mesma coisa que a Kabbalah fala. E isso, cara, um físico japonês que não tem nada a ver com Kabbalah, que não tem nada a ver com... Eu não... Ai, cara, tinha um livro, sim. Depois eu vou procurar lá e depois eu vou te passar. Eu li uma vez um livro. Eu acho a física quântica assim, algo bem complicado. Eu tirei um trecho da física quântica, tá? Do Mundo Educação, que procura simplificar as questões, tá? Para tentar explicar e lançar um pouquinho de luz sobre essa questão, tá? O livro do Dr. Kaku chama Hiperespaço, tá?
E ele ficou surpreso com as semelhanças entre a Kabbalah e a teoria das supercordas. É estranho, ele disse, como os números mágicos da física e a teoria do campo unificado são encontrados na Kabbalah. Teoria das cordas, olha só. A representação física das cordas é mais ou menos isso, tá? A teoria das cordas é uma teoria da física quântica, isso eu tirei do mundo da educação, que tem como objetivo a unificação das forças da natureza. Para a teoria das cordas, é possível que existem dimensões extra e até mesmo universos paralelos ao nosso. De modo simplista, essa teoria afirma que todos os tipos de interação existentes são resultado da oscilação de minúsculas cordas unidimensionais. Gente, isso aí a gente está falando de um tamanho muito menor do que os átomos, tá? O que chamamos de teoria das cordas nada mais é que um grande campo de estudo da física que reúne conhecimentos da relatividade geral com os fundamentos da mecânica quântica. Para os teóricos da área, as cordas são os menores constituintes da matéria, tá? Os tamanhos compatíveis com o comprimento de Planck. A forma como as cordas oscilam é algo que dá molde a todas as partículas e forças que existem no universo. E aí eu coloquei aí o tamanho das cordas, tá? De acordo com essa medida aí. Olha só, 0,0001 metro, ou 0,00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 0 milímetro. Que tamanho é isso, gente? Isso aí é nano, né? E aí, quando a gente entende que o eterno, ele é tão pleno, ele é tão imenso, que ele se estende no macro, mas ele também se estende no nano. O eterno cresce infinitamente, mas ele decresce infinitamente também. Pois é. Olha que doideira. Olha esse tamanho, gente. Né? E ainda assim, a gente consegue entender que o eterno ele pode transitar em algo menor ainda do que isso. Para ele não existem limites. Às vezes eu fico imaginando, tipo assim, quando você lê os outros, você tem algumas coisas que te dão uma ideia do tamanho do eterno. Mas às vezes eu fico imaginando que o universo inteiro é apenas um átomo do eterno. Já parou para pensar isso? O universo inteiro ser apenas um átomo do eterno? E Eu assim já. como nós... É uma doideira isso, né? Assim como nós temos milhões e milhões e bilhões e trilhões de átomos no nosso corpo, haver milhões e milhões e bilhões e trilhões de universos inteiros para formar o eterno. Ele é assim, cara. Ele é assim. O Zohar fala. É muito interessante, né? Que ele tem a face grande e a face pequena. A face grande, ele lançou um véu e ele reflete aquilo que ele é nesse véu, né? E esse véu é a face pequena, é aquilo que a gente consegue apreender dele. Mas a grande realidade é que a gente, durante a nossa vida, a gente não pensa muito sobre como ele é, sobre quem ele é, sobre o tamanho dele. A gente não pensa, a gente sabe que ele é enorme, que ele é infinito, que ele é nosso pai, que ele nos ama, que ele está conosco, né? Mas a gente não para refletir sobre a grandeza do eterno, né? Como o salmista dizia, né, que os astros refletem a glória do eterno. Quantos minutos da nossa vida, quantas horas da nossa vida a gente já parou para meditar apenas nisso? Né? A gente passa muito correndo por cima disso. A gente sabe que ele é o eterno. E eu creio que essa atividade de você parar e pensar no tamanho do eterno, em quem ele é e na capacidade dele tirar de dentro dele mesmo a cada segundo. Aqui tem um lugar que fala, gente, eu queria achar, que a cada segundo ele cria milhões de mundos. Olha só, ele é tão grandioso que a cada segundo ele cria milhões de mundos. Imagina, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, que ele é tão grandioso que ele tira de dentro dele mesmo coisas novas pela eternidade.
coisas que vão nos maravilhar pela eternidade. Olha que coisa maravilhosa. E quando você começa a pensar, né? Vamos pensar só um pouquinho na grandeza do eterno. Pensa na Terra, pensa naquilo com que a gente tem contato, aquilo que é palpável, a diversidade da Terra, das espécies, as nuances de cores, as nuances de formas, né? Os elementos. Outro dia eu estava vendo o encontro do Atlântico com o Pacífico, né? Cada oceano tem uma cor diferente, a vida submarina. Gente, a quantidade de vidas. Às vezes eu estou aqui no sítio e eu olho assim, 1 metro de terra, se você começa a revolver a terra, a quantidade de seres que habitam na terra, não só os microscópicos, mas os pequenos insetos, minhoca, todos os tipos de insetos. Gente, a gente falando só de terra, só de planeta Terra, em termos daquilo que ele criou no planeta Terra, sabendo que a gente já conseguiu, infelizmente, com a nossa incapacidade de gerir a Terra, extinguir um monte de espécie. O que tudo isso nos diz sobre o Criador só na Terra, né? E outras questões assim maravilhosas, por exemplo, a maternidade, o mistério da fecundação, da reprodução, como uma criança é formada no ventre da mãe, como aquela criança sai de dentro da mãe para viver uma vida independente, como que os hormônios agem no momento certo para transformar uma criança num puber e depois num adulto, gente. As características que mudam, né? As características sexuais que mudam, os seios que crescem na mulher, os pelos. Gente, a gente poderia falar sobre isso assim a noite inteira, só em nível de terra, só em nível de Malhut, todas as maravilhas que o Eterno cria, né? Os olhos da mosca, que são milhões de facetas. Cada inseto, como ele vive, como ele é. Então, isso no micro, né? Naquilo que se relaciona conosco, a gente vê olhos vivos. No macro, quando você começa a pensar no macro, cada planeta com as suas características diferentes, o anel de Saturno, aquilo que a gente não vê, os outros planetas que a gente não vê, as teorias de que há vários planetas semelhantes à Terra, várias dimensões. Gente, é enorme. Eu tenho que achar isso aqui falando do Eterno, é demais. Tem um trecho aqui em que o Rabino Shimon Bar Yochai começa a falar sobre o quanto o Eterno é grandioso e maravilhoso. E aí os discípulos dele vão ouvindo e 3 deles morrem, porque os 3 penetram assim tão profundamente nessas revelações que eles não desejam mais viver e eles morrem na hora. Eles morrem e vão para o paraíso. Depois eu vou achar isso, vou colocar para vocês. Então, se a gente começa a pensar na grandeza do Eterno, a nossa fé ela aumenta, né? A nossa fé ela é aumentada, porque, de novo, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, mas quem é esse Senhor? Ele é simplesmente aquele que criou os céus, o mundo espiritual, e a terra, o mundo material. É simplesmente aquele que criou todas as coisas, né? Eu queria pedir para vocês, essa semana, para vocês fazerem um exercício de se conscientizarem da grandeza do Eterno, de quem ele é. Pode até escrever, eu acho que escrever não fica melhor, ou gravar alguma coisa, falar, discorrer. Grava no celular, discorre sobre isso, grava. Sobre o quanto o Eterno é poderoso, o quanto o Eterno é grande, o quanto ele transita entre tamanhos. Gente, eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou incomodar o Eterno com isso não, porque isso é uma coisa pequena. Quando você pensa, esse é um sofisma, um chamado sofisma, porque quando você pensa, não vou incomodar o Eterno com isso, porque é pequeno, você não está acreditando num Deus que transita entre tamanhos, que não se cansa nunca, que não se incomoda nunca, que está sempre disposto a te ouvir, a te ajudar, né? Porque ele se multiplica. Uma vez ele falou comigo, ele falou que um dos mistérios dele é que ele é um só errado.
e, no entanto, ele é um só, errado para cada um de nós. E depois eu vi isso no judaísmo, né? O judaísmo diz o seguinte: o universo inteiro existe somente por minha causa. O universo inteiro existe somente por minha causa. E, no entanto, eu não sou nada mais do que pó e cinzas. Essa é a visão do judaísmo, e é uma visão maravilhosa. O eterno inteiro, o Criador inteiro, ele está ao seu dispor, pronto a se derramar em você, assim como ele estava pronto a sempre se derramar lá no Adam Kadmon, porque você é, na verdade, parte do Adam Kadmon, amado por ele, como o ser primordial era amado por ele. Isso é maravilhoso, gente, isso é muito lindo. Você tem ao seu dispor o eterno inteiro. Olha só como isso é grande, como isso é importante, como isso alimenta a nossa fé, né? A nossa certeza de que Ele é por nós, de que Ele está conosco em todas as coisas, de que o maior desejo dele é nos amar, nos abençoar, cuidar de nós, se dar para nós, se derramar em nós. O maior desejo dele é que a gente entenda isso, aceite receber e volte para casa, né? Bom, 10 horas, Senhor. Eu entrar agora numa explicação da teoria das cordas, não vou nem fazer isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Nem a Aline? Flávio, vai, fala. Pode falar. Gente, eu tenho fama mesmo, né, de quem fala pra caramba. Mas é uma excelente oradora Parou, ali. é. Diferente. Fala, diferente. Flávio. O que você acabou de falar aí é exatamente o que eu estava conversando com a minha sobrinha, aí de São Gonçalo, que eu não conheço pessoalmente ainda, sobre isso. Nós estamos falando das lutas, né? As lutas que a gente já traz desde a acesso, as dificuldades, os problemas. E eu disse para ela o seguinte: nenhuma luta é tão grande, não existe nada que seja insignificante aos olhos do Eterno. Porque a menor coisa que existe no universo, ela vai contribuir para a gente uma hora para sair vitorioso. O Eterno vai transformar uma coisa minúscula e insignificante numa grande vitória. E você me falou isso, eu fui lembrando do nosso assunto aqui, tudo a ver mesmo, é tudo a ver. Devolvendo E é a palavra. importante a gente entender isso. É importante entender isso. Que permeando todas as coisas, ele transita entre os tamanhos, né? Uma vez em oração eu perguntei assim, Eterno, eu queria imaginar sua mão, de que tamanho eu imagino sua mão? A resposta dele foi a seguinte: imagina a minha mão exatamente do tamanho da sua. Por que exatamente do tamanho da minha? Porque ele está perto, ele quer interagir, ele quer se colar conosco. Assim, uma coisa que você falaria em relação, às vezes, as pessoas, né, que falam, eu não vou incomodar Deus com isso, não vou incomodar o Eterno com aquilo, não quer falar com ele, não quer interagir com ele, porque ele é soberano, né? Por que ele vai olhar para mim, olhar para isso aqui não é nada. Isso é uma coisa que eu vejo assim, ao longo dos anos, isso vem sendo posto para a gente. Eu já vi alguns posts na internet que bota assim, o Sol enorme, aí os planetas, aí bota, e você lá pequenininho, aí falando que você é insignificante. Então, assim, trazendo como que se o ser humano não fosse nada. E aí, eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, isso está errado, porque eu sou a coroa da criação. Eu sou a parte mais importante, tudo foi feito para mim. O Eterno, ele fez tudo, né? E foi lá e coroou para o ser humano dominar. Adão perdeu esse domínio porque pecou, mas o plano original era esse. E o Eterno, ele vinha todos os dias à tarde estar com Adão e Eva, né? Então, assim, ele se importa, ele quer me ouvir, ele quer
ele quer saber como foi o meu dia, ele quer que eu converse com ele não quer só que eu faça orações e petições, né? Ele quer que eu cante louvores, ele quer que eu converse com ele quer que eu me exponha, ele quer ter um relacionamento, né? E aquilo com toda a grandeza dele, porque o tamanho dele a gente não consegue mensurar, mas ao mesmo tempo ele se torna tão pequeno que ele cabe dentro de nós, né? Exatamente. Isso é lindo quando a gente tem essa noção e essa certeza, e a gente consegue visualizar isso e vivenciar isso, porque ele não é aquele Deus distante, ele é perto, ele é dentro, e tudo que ele quer é estar dentro de nós, habitando em nós, por maior que ele seja, né? E isso é lindo demais. Tanto que ele é assim, vamos colocar assim, grosseiramente falando, né? Ele é aquele átomo enorme e nós somos um pedacinho desse átomo. Então, assim, ele deu um pedaço dele para nós, né? Ele dividiu, colocou um pedacinho dele em nós. Isso é amor, isso é doação, né? E ele quer a gente perto dele. Com certeza. Eu achei aqui a passagem do Zoa que fala do eterno. Olha só, é uma linguagem figurada, tá? Mas assim, dá uma noção do tamanho dele. Olha que coisa linda. Ele é o mestre do manto branco e do rosto resplandecente. O branco do seu olho forma 4.000 mundos. E cada um dos justos desse mundo herdará 400 mundos iluminados pelo branco do olho. Milhões de mundos têm sua base e seu suporte na cabeça dele. O orvalho que brota na cabeça e dela cai ressuscitará os mortos no mundo futuro. Esse orvalho é o maná dos justos no mundo vindouro. Ele é branco, como o diamante é branco, embora emita todas as cores. Cada dia são emitidos do seu cérebro 13.000 miríades de mundos que recebem sua subsistência dele, do eterno, e cujo peso ele suporta. Sabe que 13.000 miríades de mundos a cada dia emanados do eterno. Olha, para e pensa um pouquinho nisso. 13.000, nem sei o que é miríades. 13.000 miríades de mundos emanados dele a cada dia. Olha o tamanho. A brancura da sua cabeça lança luz em todas as direções. Devido ao comprimento do rosto, o ancião de dias é conhecido como a face grande, que é composta de 3 naturezas ou princípios sobrepostos, macho, fêmea e filho. A fim de criar os mundos que só podem existir em Deus e por meio de Deus, a face grande estendeu um véu em frente de si mesma, e nesse véu está gravada a essência divina, conhecida como a face pequena, que também é conhecida como Mashiach, né? Em frente a esse véu, exatamente. Em frente a esse véu estão colocados muitos outros véus a certos intervalos, e vista através desses véus, a essência divina aparece sob diferentes formas, como misericórdia, força, sabedoria, etc. E essas formas são conhecidas como Sefirot. O cérebro é o símbolo da água e o coração do fogo. Um simboliza o trono de misericórdia, outro da punição. Quando os pecados do homem são grandes, Deus deixa o trono de misericórdia e senta-se no trono do rigor. O ancião de dias e a face pequena são um e o mesmo. Ou seja, o pai e o filho. Ele é o centro de toda a perfeição. E essa é a imagem na qual estão contidas todas as outras imagens. A imagem que pode ser vista por toda parte e em toda forma. Mas o que vemos é tão somente que nós mesmos nos temos esboçado a partir de reproduções com as quais estamos familiarizados. Ninguém pode ver a imagem autêntica e real do Eterno. A reprodução que lhe é mais semelhante é do homem, mas todos os mundos superiores e inferiores estão compreendidos na imagem de Deus. E assim continua. É lindo. Essa descrição é linda. O Gilberto falou um negócio interessante. Ó. Todos os mundos estão contidos no Eterno, como se fosse o corpo dele. A Terra é como uma célula cheia de vida. Sim,
Miríades pode ser 10.000, número indeterminado de acordo com a colocação do texto. Valeu, Flávia. 13.000 miríades de mundos a cada dia emanam dele. Gente, olha que coisa grande, né? E aí, quando você começa a ler e refletir sobre isso, você começa a refletir sobre o tamanho do eterno, né? E aí, mais uma vez, você lembra daquilo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais subiu ao coração do homem o que o eterno tem preparado para aqueles que o amam. É muito maravilhoso isso. Fala, Cassiana. Você falou sobre fogo e água também na descrição, e eu lembrei de uma aula de hebraico que a gente fez, fala dos céus, que é Shammai, que é a palavra no hebraico é fogo e água, que o céu é fogo e água junto. E você falando aí, lendo, me lembrou isso, eu falei, meu, olha só que lindo. É muito, nem olhos viram, é isso mesmo, sabe? É transcendental, é fantástico. Depois manda uma foto dessa página para mim, por favor. Nossa, que lindo. É muito profundo, gente, é muito profundo. E, assim, depois que eu entendi o conceito do universo, né, ser uma bolha dual dentro do eterno, a gente está nessa bolha e ao nosso redor, para onde a gente olhar, está o eterno, né? Aí eu entendi também o conceito de céu, né? Porque o próprio céu, né? A palavra céu, Shamaim, não é um conceito cristão, é um conceito judaico. Shamaim é traduzido por céu. O problema é que em português o céu físico e céu espiritual é a mesma palavra. Em inglês, por exemplo, já é diferente. Você tem sky e heaven, né? Então, na verdade, é uma questão linguística, mais do que uma questão espiritual, né? Porque tem pessoas que criticam, falam, fala céu, Yeshua falava céu. Não, não é só Yeshua que falava céu. Não é só Yeshua que falava céu. O judaísmo fala céu, tá? Outro dia eu estava vendo acho que é Isaías, né? A mesma coisa, céu. É a questão da tradução para o português, que Shabaim é traduzido como céu. Eu não sei a outra palavra hebraica, mas é uma palavra diferente. É traduzida como céu também. No inglês, heaven e sky são duas palavras distintas. Gente, vamos parar por aqui. Não dá vontade de parar, né? Não dá vontade de continuar. Semana que vem a gente vai terminar de ver. Vai terminar de ver a teoria das supercordas para entender um pouquinho mais esse paralelo, né? E depois a gente vai passar para os conceitos práticos da Kabbalah e o que toda essa questão de Big Bang, de início do mundo, coisas que aconteceram, né? Lá no começo tem a ver com o nosso dia a dia de hoje. A gente vai passar para a parte prática da Kabbalah, que é libertadora em muitas coisas, né? No sentido de autorresponsabilidade, no sentido de entendimento com o eterno, no sentido de dinamizar, acelerar nossa vida espiritual, nossa prática espiritual. É muito legal. Eu queria pedir... Cassiana, você pode orar, por favor, para terminar? Claro. Oh, Pai eterno, amado, querido, obrigada por essa aula maravilhosa. Como isso edifica não só a nossa vida, mas a nossa alma, nosso espírito. Que delícia. Obrigada, porque o Senhor está nos dando esse tempo para esse aprendizado, para conhecê-lo, as profundezas do Senhor. Que delícia, que maravilha. Abençoa a Cíntia, o Davi, que ela venha mesmo ter esse discernimento para nos ensinar, essa grandeza que o Senhor a escolheu, o Senhor a preparou. Cíntia, o Senhor me mostra palavras que foram lançadas contra a tua vida e que houve um peso sobre ti e sobre o Davi. E neste momento o Senhor está tirando de sobre vocês esse jugo. Porque o Senhor honra muito o chamado que Ele colocou sobre a tua vida. Ele honra muito o chamado que Ele colocou sobre a tua vida, porque conhece o teu coração, viu? E não preocupa com o teu filho, porque ele está guardado na mão do Senhor. Amém. Nós recebemos a unção do Senhor que está sobre a tua vida.
enche nossos Amém. corações, viu? E que o Senhor Amém. te capacite cada dia mais e nos Amém. abençoe a conseguir estar aqui, porque é um presente direto do céu para a nossa vida. Eu abençoo cada vida que está aqui, que nossas mentes, nossos corações estejam receptivos ao teu ensino, porque ele vem do eterno. Obrigada pela oportunidade. Shalom, amados. Amém. Baruch Hashem. Amém. Só para testificar, tá, Cassiana? O Davi está passando por luta, a gente está num propósito por ele, olha só. E você não sabia disso. O Não, Eterno eu tenho responde. perguntado para você, porque o Senhor tem me falado. Ele tem me mostrado, então eu tenho orado e eu não comento muito porque eu às vezes não conheço muitas regras judaicas, eu conheço pouco, e eu estou num grupo aqui que é judaico, mas eu nem sei se é tanto, porque a gente toca o shofar. E essa madrugada o Senhor falou para eu tocar por você e pelo Davi. E toque de guerra. Baruch Hashem. Então eu toquei e orei durante a noite, houve peleja, né? Como eu não tenho tempo da gente conversar, não falei nada, eu só te perguntei algumas coisas, mas você também não teve tempo de me responder. Então foi o próprio Eterno mesmo, né, que mostrou o que está havendo, mas ele está na frente. Cíntia, fica firme, tá? E eu vou estar, prometo estar aqui, que eu já separei, consegui tirar o horário quinta e sábado, quero estar assim com vocês. Obrigada. Oh, Baruch Hashem. Obrigada a vocês, obrigada a todos vocês são maravilhosos, buscadores, e quem busca, encontra. Baruch Hashem pela vida de vocês. Shalom. Shalom. Shalom, foi maravilhoso. Shalom, O Reginaldo está falando um negócio aqui, peraí. Shalom.